Olá, meus amores, a paz e Cristo a todos. Gente, tô passando aqui para dizer para vocês, assim, algo que é uma experiência que eu passei comigo e eu quero alertar você. Você já fez algum voto com Deus? Você cumpriu? Então, gente, toma cuidado com os votos, com as promessas que você faz aí. Muitas das vezes você faz voto que vai parar de beber, voto que vai parar de fumar, que é tipo fazer uma barganha com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar assim, eu faço assim. Ó, se o Senhor me entregar essa bênção, eu deixo o vício do cigarro. Toma muito cuidado, gente, com esses votos, porque você nem percebe que você tá pecando contra Deus aí. Porque você muitas das vezes faz voto de tolo, ou às vezes você já fez um voto lá atrás, há anos atrás, ele não cumpriu até hoje. E aí por isso que a sua vida tá toda assim, de ponta cabeça, que nada dá certo. Não vai bem no financeiro, não vai bem no sentimental, é aquela depressão, aquela angústia, até mesmo uma enfermidade aí no teu corpo. Por que será? Será que não foi um voto que você fez lá atrás e não cumpriu? Então, mas se foi, gente, calma que ainda dá tempo de consertar, tá? Somente dobra seu joelho, pede perdão, clama para Deus, clama para o Espírito Santo de Deus vir sobre a tua vida e te dá sabedoria. Peça perdão, fala: Jesus, eu quero cumprir com aquele meu voto. Jesus, eu quero ser diferente. Senhor, eu não estou conseguindo, mas se o Senhor ir comigo, se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Porque, meus amados, sozinha, a sua força é pequena. Mas se você colocar a tua confiança no Senhor Jesus, diz na palavra de Deus que Ele ajuda a você a carregar o teu fardo. O seu fardo se torna leve e suave, porque Jesus, Ele vai te ajudar. Mas primeiramente você tem que pedir, você tem que clamar. Jesus, Ele é educado. Ele não entra na tua vida de qualquer jeito, né? Ele bate, tum, tum, tum. Posso entrar no teu coração? Não é igual o Satanás. Satanás, ele é sem educação, oferecido. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem e ele já vai atravessando tudo. Ele entra na tua vida, ele desgraça com tudo. Ele coloca miséria, vício, doença, enfermidade, um monte de coisa. Então eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Que eu saí, na época que eu me converti, eu ia na igreja Batista Filadélfia. Acho que eu contei no meu testemunho. E eu estava super bem lá, estava louvando, trabalhando na obra, eu ajudava a lavar a igreja. Então era, como assim, eu tinha separado, eu tinha perdido, não era marido, né? Era um relacionamento na qual eu estava enrolada. E era um relacionamento que já vinha se estendendo já há 11 anos, né? Com essa pessoa que é o pai da minha filha. Porém, ele não queria compromisso com a igreja, ele não ia nem quando tinha festividade, dia dos pais, dia das crianças, tinha culto de festividade, eu chamava ele nunca foi, ele não ia. Porém, iam ali com a Bíblia, com a foto dele na Bíblia, orando para Deus converter. Eu achei que se eu fosse para a Igreja Universal, fizesse campanha de oração, e lá ele ia se libertar dos vícios, ele ia vir se converter, ia ficar comigo, ia casar, acertar a nossa situação, porque nós estávamos amigados na época, tudo, né? Bom, gente, o que aconteceu? Quando eu fui para essa Igreja Universal, eu comecei a acumular envelopes, porque eu ia todos os cultos, era segunda-feira a reunião dos empresários, quarta-feira a busca do Espírito Santo, de sexta-feira era de libertação, aí tinha lá, né, pra gente passar por cima do sal, era aquelas coisas todas lá da Igreja Universal que eram campanhas atrás de campanhas. E eu com fé, eu pegava os envelopes. Só que chegou um momento que eu não estava conseguindo cumprir meus votos. E eu acumulei vários envelopes dentro da minha Bíblia. Envelope de todas as cores, inclusive. E aí, eu comecei a sentir muita... Assim, já estava passando por lutas, né, gente? Meu marido já tinha ido embora de casa, tinha arrumado outro. Nessa época, eu perdi a minha mãezinha, que a minha mãe infartou, um infarto fulminante. Foi 2 perdas horríveis na minha vida. E eu ali, gente, já não tava nada bem, né? E aí, o que aconteceu? No ministério que eu estava, eu louvava, eu me alegrava no Espírito Santo. E quando eu fui para essa Igreja Universal, eu só ficava no banco. Eu ia lá nas reuniões, voltava embora
e fui pegando envelope, porque eu queria que Deus mudasse a minha vida, eu queria que Deus transformasse o meu relacionamento em paz, e eu queria, né, trazer o pai da minha filha para Jesus. Aí foi que eu acumulei envelopes dentro da minha Bíblia. E olha, gente, como que Deus é maravilhoso, como Deus fala conosco. Porque nesse dia eu tava bem para baixo, assim, bem triste. E aí eu orei para Deus e eu falei: Senhor, onde que está o meu pecado? O que que eu tô fazendo de errado, Senhor? Por que eu não tô vendo diferença? Eu não tô feliz. Eu tô buscando o Senhor, mas eu não tô me alegrando, eu não tô conseguindo cumprir meus votos com os meus envelopes, entregar na igreja e tudo mais. Eu orei a Deus. Aí veio na minha mente: leia Eclesiastes, capítulo 5. Gente, veio Eclesiastes 5, veio assim no estralo. Eu fui, peguei a minha Bíblia, abri a Bíblia em Eclesiastes. E olha, gente, o que que fala. Fala bem assim, ó. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 4 ao 6, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Porque irritar Deus com o que você diz, ou que você... Olha só, gente, irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos. Meu Deus, quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, eu falei: Deus, me perdoa, Senhor. Meu Deus, aí eu me senti mal. Eu falei: Jesus, eu tô pecando contra Deus, porque eu tô fazendo um monte de voto. Daí, no mesmo instante, olha, gente, como que o Espírito Santo fala e esclarece a sua mente. No mesmo instante, veio assim na minha mente: mas você está fazendo voto de tolo porque estão induzindo você a fazer. Olha, estão induzindo. Veio assim, eu falei: opa, peraí, se eu estou fazendo voto de tolo, não está vindo do meu coração, mas eu estou sendo induzida a fazer. E eu vou voltar na minha igreja que eu era, e eu vou voltar a louvar. Eu vou porque eu gosto de louvar. E realmente, gente, aí eu saí da Igreja Universal e voltei para a Igreja Batista. Ali na Batista Filadélfia, eu voltei a me alegrar. Gente, eu ia, eu louvava, sabe? Eu me alegrava e eu fiquei super bem. E foi nessa época aí, eu fiquei um ano e meio lá, firme, orando, participava. Eu abria o culto da tarde da benção, eu ministrava a palavra na tarde da benção com as irmãs. A gente orava muito de joelho. Todas as festividades que tinha, eu ajudava a limpar a igreja, lavar a igreja. Foi tudo um trabalhar de Deus. Então, não brinquem com Deus. Eu não sei como que tá a sua vida. Se você tá afastado dos caminhos do Senhor. Se um dia você prometeu que ia fazer a obra dele e largou de mão. Se um dia você fez um voto aí que ia parar de fumar, que ia parar de beber, que você queria trabalhar na obra de Deus e você largou o teu chamado para trás, você quebrou seu voto. Gente, pede perdão e volte. Volte enquanto é tempo, porque ainda dá tempo. Jesus está voltando. Você vê aí os sinais, as coisas que estão acontecendo. Agora o acordo para cessar a guerra, né? Lá já foi assinado o acordo de paz para cessar a guerra. Mas ainda não é um acordo do anticristo, tá, gente? Tem gente pregando aí que já é um acordo do anticristo. Não é. O anticristo já está entre nós. Ele ainda não se mostrou ao mundo, mas já está na terra o anticristo, gente. Então logo, logo vai vir a grande perseguição, a terceira guerra mundial, aquela coisa, né? Primeiro vai ter a terceira guerra mundial e vai vir um acordo de paz, que é o anticristo, que vai, né, quebrar esse acordo de paz aí, vai invadir Israel e vão ali construir o terceiro templo e ele vai se sentar ali e ele vai fazer a desolação, né, gente? E tudo com a permissão de Deus, porque tudo é bíblico, tudo tem que se cumprir.
e a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas, tá bom? Tá bom, meus amores? É isso. Cumpra seu voto. Dá tempo. Se ainda não cumpriu, dá tempo de voltar atrás. Enquanto Jesus não veio arrebatar sua igreja, né? Vamos estar aqui com as nossas vestes limpas, nossas vestes espirituais. Pro Deus, o próprio Espírito Santo, ele vem e fala com nós. Porque naquele grande dia, ninguém vai pegar como desavisado. Todo mundo vai saber aonde tá errando. E há tempo ainda de conserto. Tá bom, meus amores? Vem para Jesus, que é o melhor caminho. É essa alegria, é você acordar de manhã e ter alegria, assim, sabe? Você acordar e falar, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. Você saber que você tem uma paz no seu coração. Você se alegrar, você coloca um louvor, você se alegra. Isso é vida. O resto, gente, é tudo passageiro e engano, tá bom? Fica com Deus, curte o vídeo e sigam-me no canal aqui, no Face ou no YouTube.